Bom, irmãos, eu quero que você, se tiver com a Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Romanos, vai estar na sua tela. Eu vou ler, a versão Nova Almeida, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4. No domingo passado, nós pregamos a respeito de um tema muito importante na teologia, que é a depravação total de todos os homens. Um tema com o qual muita gente se contorce. Ontem mesmo li uma postagem que me entristeceu muito de uma liderança evangélica que sempre admirei e acompanhei durante muito tempo, sempre me abençoou muito, mas que ultimamente ele tem feito algumas rupturas de pensamento, até que ontem ele fez uma expressão radical que me assustou, quando ele disse: eu rompi com as bases da teologia evangélica. E a primeira afirmação que ele fez é: não acredito no pessimismo antropológico, de que toda a humanidade herdou o pecado original de Adão. E esta é uma premissa básica de toda a teologia. Se a gente deixa de crer neste ponto básico, tudo mais que Cristo fez e a sua morte na cruz perde sentido em relação ao fato de que, se nós não entendermos que precisamos de um Salvador, que precisamos sermos resgatados da nossa condição de morte, tudo perde sentido. E nós pregamos em Romanos capítulo 1 e fomos até o capítulo 3, falando sobre a dimensão de que todos pecaram e que precisam da graça de Deus. E a partir desta compreensão, nós vamos entender todo o processo da obra redentora de Cristo na cruz, a partir de ter assumido sobre si os nossos pecados em amor, para que nós possamos entender então o capítulo 4 que nós vamos ler hoje, que a salvação, em hipótese alguma, pode ser alcançada por meio das obras da lei. Na terça-feira, dia 31, nós vamos falar mais profundamente sobre o tema da justificação pela fé, mas hoje já é o ponto de partida desta reflexão. O fato é que a igreja primitiva, logo nos seus primeiros momentos de história, ela já começa a enfrentar um desafio, que é entender a mensagem do Cristo como sendo a superação de toda e qualquer palavra ou de todo qualquer ensino da lei. Paulo, por exemplo, ele planta uma igreja na Galácia, e quando ele escreve a sua carta, a sua epístola aos Gálatas, ele chega a dizer: quando foi que vocês deixaram aquele evangelho que eu vos ensinei e passaram a um outro evangelho, que na verdade não é outro, mas alguns dentre vós que tentam inserir, inculcar a lei e as obras como sendo instrumentos e ferramentas que possam de alguma forma cooperar ou agir para a salvação. E é apenas pela graça que nós somos salvos. Mas percebe que não durou nem um século de pregação do Evangelho, e já havia uma tentativa, ou mesmo em muitos lugares até uma predominância de uma construção baseada em ritos e na lei como sendo instrumento para a salvação. Naturalmente, quando a igreja se institucionaliza
E eu estou aqui fazendo um panorama da história da igreja, dos primeiros séculos até o século XVI. E quando a igreja, depois do período chamado de patrística, que é quando nós temos os pais da fé evangélica, aqueles homens, teólogos e pensadores, que eu diria que esse período, só para a gente colocar um marco, ele vai ali desde dos apóstolos até Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, no século IV. Mas quando chega exatamente no século IV, a igreja se institucionaliza com a pseudo-conversão do imperador Constantino. Em 313, ele publica o Edito de Milão, dando liberdade de culto aos cristãos. Então a igreja, que no século II e no século III foi profundamente perseguida, e os crentes foram martirizados aos milhares. No século IV, então, o cristianismo vai receber uma anistia, uma liberdade de culto em 313, e alguns anos depois, mais do que apenas ter liberdade para cultuar, Constantino vai instituir o cristianismo como sendo a religião oficial do Império Romano. E a igreja deixa de ser aquela igreja perseguida, aquela igreja dos mártires, e inicia a sua trajetória para se tornar hegemônica, para se tornar uma igreja associada ao poder do Estado, e um Estado que sustenta o seu poder a partir da igreja. Se você considerar que o Império Romano ele ruía aos poucos, e já em 476 o Império Romano do Ocidente ele já havia sucumbido, e então resta apenas o Império Romano, que a gente pode chamar de do Oriente, ou o Império Bizantino, porque Constantino leva a sede do Império para a cidade de Constantinopla, antiga cidade de Bizâncio, e que passa a se chamar então Constantinopla, exatamente por causa do imperador Constantino. Este Império Bizantino, ou o Império Romano do Oriente, ele se sustenta a partir do cristianismo, e o cristianismo passa a se sustentar a partir do poder político do império. E nós vamos ter todo o período da Idade Média, a partir do século V, a alta Idade Média, que vai até o século X, e depois a baixa Idade Média, que vai do século XI até o século XV. Nós vamos ver uma igreja que cada vez mais vai se tornando uma igreja cheia de sincretismos, cheia de ritos, cheia de paganismos, e sobretudo uma igreja que vai se sustentar a partir de uma mensagem baseada no medo e na culpa. E as pessoas são evangelizadas a partir do pavor do inferno. E aqueles que de alguma forma transgridem ou questionam a fé cristã, ou mesmo questionam ou vivem em práticas de pecado, pagam seus pecados com penitências físicas, e às vezes até a morte. A igreja queima pessoas sob pretexto de, ao queimá-las, estar purificando-as dos seus pecados, para salvar as suas almas. Cresce então a partir do texto de Mateus capítulo 4, 17, onde Jesus, ele ao começar a sua missão, ele diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. A tradução latina da Bíblia, ou seja, aquela que traduziu o texto, as Sagradas Escrituras do Novo Testamento para o latim, traduz a palavra metanoia, que é arrependimento, ou mudança, ou transformação. De metanoia, por exemplo, vem aquilo que a gente aprendeu na escola, a metamorfose, que é quando a lagarta vira borboleta.
deriva desta expressão grega metanoia. E Jesus, quando diz arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, ele está dizendo metanoia, ou seja, mudem de vida, transformem-se. Deem meia volta seria o significado mais prático para a palavra metanoia. Dar meia volta, mudar de sentido, da direção em que a sua vida caminha. Mas na tradução para a Vulgata, na tradução Vulgata latina, no latim a palavra metanoia ganhou o significado de penitência. E onde se lê arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, na tradução Vulgata se lia fazei penitência, porque é chegado o reino dos céus. E esta penitência se tornou as penas que são aplicadas e eram aplicadas àqueles que se arrependiam e confessavam os seus pecados. Todo um sacramento penitencial foi construído dentro da teologia da igreja cristã, baseado na doutrina da penitência. Em paralelo a isso, ao longo da Idade Média, também se constrói uma doutrina não bíblica, que era a doutrina do purgatório, onde pecados veniais e não mortais poderiam ainda passar por um processo de expiação depois da morte, e que estas almas do purgatório poderiam ainda passar pela penitência do purgatório e ainda serem redimidas e terem acesso aos céus. E se você quer entender sobre pecados veniais e pecados mortais, tem um Fé na Estrada Responde gravado sobre isso, lá no nosso YouTube. São aqueles vídeos que eu gravo de motovlog, respondendo perguntas. E uma das perguntas foi o que são os pecados mortais, baseado no texto da carta de Tiago, que diz: há pecados que são para a morte, e da carta de João, e há pecados que não são para a morte. E a igreja construiu a teologia dos pecados capitais, a palavra fica mais familiar, que são os pecados mortais, e dos pecados veniais, que são aqueles não mortais, de modo que aquelas pessoas que morressem sem arrependimento dos pecados veniais, e veniais é uma palavra que o termo jurídico a gente está familiarizado, que a gente aprendeu a ouvir o data venia, né, dos juízes. Venia significa perdão, pedido de perdão, de desculpa, né? Peço vênia, mas eu vou discordar do amado colega, entendeu? Então os pecados veniais são aqueles que são desculpáveis ou perdoáveis, e os mortais são aqueles imperdoáveis. Todas essas teologias vão surgindo ao longo deste cristianismo medieval, que vai se tornando cada vez mais ritualístico, e que vai construindo cada vez mais uma autoridade espiritual na figura dos sacerdotes da igreja, e especialmente na figura do Papa, o sucessor de Pedro, segundo a fé romana. E esta compreensão da autoridade papal e de todas estas teologias que eu disse aqui, que foram surgindo ao longo deste período, elas estão efervescendo na virada do século XV para o século XVI. Um evento acontecia dentro da estrutura da igreja naquele momento. Estava em construção a Basílica de São Pedro, que até hoje está lá na cidade de Roma, no Vaticano. E a Basílica de São Pedro estava inacabada. E no final da Baixa Idade Média, a Europa passava por uma crise econômica muito séria, que tinha a ver com a escassez de alimentos, que tinha a ver com as pressões
especialmente do bloqueio das rotas comerciais, especialmente depois que os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla e a passagem ali do Oriente para o Ocidente, e é a razão pela qual Portugal e Espanha estão se lançando ao mar para tentar encontrar caminhos alternativos para ir buscar as especiarias nas Índias e no Oriente. Então a gente está exatamente no final do século XV, 1492, o que vai acontecer? Cristóvão Colombo vai descobrir a América. Em 1500 chegam as naus portuguesas aqui no Brasil. O Cabo da Boa Esperança, ele é dobrado por... Professores, me socorram. Bartolomeu Dias, é esse o cara, eu acho. E vários outros grandes movimentos da navegação espanhola e portuguesa especialmente, vão acontecer neste momento, graças, e aí deixa eu abrir um parênteses, né? O sermão hoje é uma aula de reforma, graças a tecnologias que a Europa não tinha e que não se desenvolveram, porque esta é uma outra coisa. O cristianismo, ele de certa forma controlou o pensamento ao longo de todo este período e impediu avanços científicos na medicina. A medicina se desenvolveu na Índia, tecnologias de navegação, de leitura da posição dos astros nos céus, esses instrumentos, o astrolábio, a bússola e todas essas coisas se desenvolveram com os árabes. E foi exatamente no período, a partir do século VII, quando surge o islamismo com o Corão de Maomé, e a partir dali então o Império Islâmico se estende por toda aquela região da Palestina, indo por todo o norte da África e entrando na Europa pela Península Ibérica, ali pela Espanha, e tomando toda aquela região. Tecnologias, matemáticas, medicina e tantas outras coisas chegaram na Europa cristã, trazidas exatamente pelos árabes, pelos islâmicos, ao se expandirem. E quando eles foram ali expulsos da Europa, então fica a tecnologia, e as grandes navegações se tornam possíveis a partir daquilo que foi aprendido com os árabes a respeito destas tecnologias navais. Bom, e nós estamos então no começo do século XVI. O ano de 1500 é a virada do século. O Brasil foi descoberto naquele ano. E o pensamento do mundo está mudando. O pensamento muda porque a predominância, o poder absoluto da igreja começa a ser questionado. Começa a surgir dentro da filosofia, da arte, da cultura, um movimento renascentista. Começam a se redescobrir a leitura dos clássicos da filosofia antiga, Platão, Sócrates, Aristóteles, os pré-socráticos e tantos outros pensadores. Junto com o Renascimento surge o humanismo. E o humanismo do século XVI, o próprio nome já diz, é quando o homem ele passa a enxergar-se como sendo o centro de todas as coisas, de modo que a religião ela vai perdendo o seu lugar. O século XVI vão começar a surgir pensadores, cientistas que vão questionar as antigas explicações religiosas a respeito da natureza do mundo, das coisas, a terra plana. No século XVI descobre-se que ela não era plana. A terra não é plana, tá, gente? E a partir de tudo isso, a igreja está perdendo o seu poder político, o seu poder econômico.
A Basílica de São Pedro está inacabada. E a Alemanha, que faz parte daquele momento, dentro da divisão política da Europa, daquilo que se chamava o Sacro Império Romano Germânico. Era o que restava ainda do Império Romano. E este Sacro Império, por que Sacro Império? Porque era ainda onde existia a ligação, a forte ligação entre o poder do Papa e o poder do Imperador. E a Alemanha, neste momento, está passando por um momento de transformações, de guerras, de pressões internas e externas. Todo o Sacro Império está vivendo uma grande crise política e econômica. A igreja sendo questionada, a centralidade da fé como explicação da realidade sendo questionada. No século XVI começa a surgir a razão como sendo o elemento fundamental para o pensamento. Quando a gente vira a página do século XVI, a gente já vai estar assistindo no século XVII a Revolução Científica, a partir de René Descartes e tantos outros pensadores que foram fazendo o processo da transformação, da mudança do pensamento humano, das suas bases religiosas para uma base científico-racional. O método científico vai começar a nascer. Aliás, uma das obras mais importantes de René Descartes é o Discurso do Método. E tudo isso a partir da redescoberta dos pensadores antigos. E acontece que então, uma família e um clã dos Brandeburgo, uma importante família religiosa alemã, que já dominava algumas das mais importantes dioceses, como bispos, cardeais, arcebispos de toda aquela região. Eles também queriam estender o seu domínio para a diocese de Minsk e pediram ao Papa que nomeasse um dos membros da família como bispo naquela diocese. E o Papa fez um negócio. Leão X era o nome do Papa. Ele fez um negócio com os Brandeburgo. Ele disse: eu nomeio e dou aquela diocese ao clã dos Brandeburgo, desde que vocês paguem por isso 10.000 ducados que a igreja precisa para concluir ou para continuar a obra da Basílica de São Pedro. Naturalmente, os Brandeburgo não possuem 10.000 ducados, era muito dinheiro. E eles fecham então um acordo. O Papa diz então: preguem e vendam em toda a Alemanha indulgências. O Papa então propôs e produziu documentos chamados indulgências, assinados pelo Papa, e que eram vendidos na Alemanha, e pregado do púlpito das igrejas e vendido nas ruas das cidades alemãs. Documentos estes, chamados de indulgências, que diziam que aquele que compra uma indulgência assinada pelo Papa recebe a absolvição de seus pecados, recebe perdão dos seus pecados. E esta mensagem começa a ocupar o púlpito das igrejas alemãs e serem vendidas na rua. Um dos mais famosos vendedores de indulgência, chamado John Tetzel, ele dizia: compre uma indulgência, porque ao soar do tilintar da moeda no fundo do cofre, a alma do seu ente querido sairá do purgatório. As indulgências não só absolviam os vivos dos seus pecados, segundo o Papa dizia, como ela tinha o poder de absolver os mortos, e aqueles que estavam no purgatório podiam ser salvos de lá caso uma indulgência fosse comprada para ele. Uma salvação que passou a ter preço, uma salvação que passou a ser paga. John Tetzel disse: aquele que comprar uma indulgência assinada pelo Papa se tornará mais puro
do que Adão foi antes do pecado. E ele foi mais longe. Considerando a devoção mariana dos católicos, ele disse: aquele que comprar uma indulgência se tornará tão santo e puro quanto a própria Virgem Mãe de Deus. E aconteceu que, quando ia chegando o mês de outubro, próximo ao dia 31 de outubro de 1517, e no dia 31 de outubro de 1517, e nos dias 31 de outubro, ainda hoje, se celebra uma festa folclórica chamada Halloween. Então, olha só, dia 31 de outubro se celebra o Halloween. Dia 1º de outubro é dia de Todos os Santos. Dia 2 de outubro é dia dos finados, dia dos mortos. 2 de novembro, perdão. 31 de outubro, 1º de novembro e 2 de novembro. Eu segui a sequência outubro, fiquei falando outubro. Obrigado. Dia 31 de outubro, Halloween. Dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Dia 2 de novembro, dia dos finados. Esses 3 dias em sequência, eles não estão enfileirados por acaso. Era o momento da noite mais longa do ano e mais fria, normalmente, em toda a Europa. E no dia 31, onde era a noite mais longa, acreditavam-se, a partir das culturas célticas, que se abria uma passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. E as almas dos mortos vinham visitar o mundo dos vivos. Estas crenças pagãs das religiões dos druidas, ou mesmo das religiões nórdicas também, elas foram influenciando o cristianismo de tal modo, que dia de Todos os Santos e dia de finados foram se tornando datas sagradas para o cristianismo, a reboque do Halloween, que era a noite anterior, do dia 31, onde esta conjunção de mundo de vivos e mortos acontecia na Europa. E como era uma noite fria, e a noite mais fria e a noite mais longa, a quantidade de mortes que aconteciam nesses períodos de inverno e de frio intenso na Europa era muito grande. O que se dizia que as pessoas morriam muito porque os mortos vinham buscá-las. E é por isso que as pessoas, para tentar agradar os mortos, deixavam as suas casas como oferendas, para que os mortos pudessem se banquetear e ali voltar. E é por isso também que as pessoas se vestiam como mortos. Daí as fantasias no Halloween, elas se vestiam como mortos e vagavam pela rua como se fossem mortos para enganar os mortos. E nesse contexto todo, tem muitas lendas e muitos mitos também da lanterna, na abóbora, e as lanternas feitas para que deixadas iluminando os caminhos, para que os mortos pudessem encontrar o caminho de volta para o mundo dos mortos, para que não ficassem presos no mundo dos vivos, quando este portal se fechasse. Essas crenças todas, elas influenciavam muito os cristãos, que a maioria das pessoas se convertiam ao cristianismo por uma questão quase que de obrigação, porque ou você é cristão ou você vai para a fogueira, ou você é cristão ou você é herege. Então as pessoas, em tese, elas abraçavam o cristianismo como a fé que professavam, mas continuavam praticando, na essência, as suas crenças originárias. E o cristianismo se misturou com isso tudo. E no período, e no dia 31 de outubro, o dia do Halloween, onde as pessoas estavam vivendo um momento mais intenso de medo e de relação com a lembrança e culto aos seus mortos,
não havia dia mais propício para se vender indulgências. Porque afinal de contas, aquelas indulgências podem fazer com que aquele morto do purgatório, aquela alma vagando na eternidade, sem direção e sem sentido, poderia ser alçada aos céus pelo poder da indulgência comprada do Papa. Martinho Lutero se levanta neste mesmo dia com as suas 95 teses, e ele fixa na porta do castelo da paróquia da cidade de Wittenberg, e ele diz, o doutor, escrito ao final, o doutor Martinho Lutero convida para o debate. Era um homem, um monge agostiniano, filho de mineiros, um homem muito rude, é um broncozão. Lutero era um cara muito bronco, mas que mergulhou no estudo da palavra, e a partir do seu estudo da Bíblia, em 1510 ele tinha visitado Roma. Este evento acontece em 1517, em 1510 ele tinha visitado Roma. Ao voltar de Roma, ele disse o seguinte: há padres em Roma que um jumento é mais inteligente do que eles. Porque você não faz ideia, porque durante a Idade Média se praticou aquilo que se chama de simonia. As pessoas alçavam os cargos eclesiásticos por influência política, compravam, viravam bispos, viravam padres, viravam cardeais, e alguns eram analfabetos. Não tinham nenhum conhecimento, nem de Bíblia, nem de teologia, nem de nada. A igreja, irmãos, era uma bagunça religiosa, institucional e espiritual que não se faz ideia. Lutero fica assustadíssimo quando chega em Roma e estão vendendo a toda esquina pedaços da cruz de Cristo, pedaços do manto de Cristo, espinhos da coroa de Cristo e coisas sagradas de todo tipo para curar as pessoas, para salvar as pessoas. E agora não bastasse essa fé sincrética daquelas pessoas simples e ignorantes, agora tem um Papa que está vendendo perdão de pecados por dinheiro. As teses de Lutero, elas questionam coisas simples, e na verdade quando você lê, se você tiver a curiosidade de ler as 95 teses, se você der um Google, você acha elas no Google. Se você quiser pegar essas aqui no final, quem chegar primeiro leva. Mas as teses são coisas do tipo, vamos lá, eu vou ler a primeira. Ao dizer fazei penitência, em Mateus 4,17, lembra que eu disse que o texto foi traduzido como penitência? O nosso Senhor Jesus quer que toda a vida dos fiéis seja penitência, que a vida inteira seja uma vida de arrependimento, de viver uma vida de mudança, de transformação. E essa penitência não pode ser entendida como penitência sacramental, isso é a da confissão e da satisfação celebrada pelo ministério dos sacerdotes. 3. No entanto, ela não se refere apenas a uma penitência interior, e sim a penitência, senão a penitência interior seria nula, se externamente não produzisse toda sorte de mortificação da carne. Então Lutero entendia que a penitência, ela fazia parte de um processo onde o cristão, havendo se arrependido e confessado os seus pecados e tendo sido perdoado, vivia uma vida prática que externava o seu real arrependimento. O que Lutero está dizendo é que não tinha sentido um arrependimento onde a vida continuasse seguindo na mesma prática. Então a penitência era o mortificar da carne, e não o pagar penas sacramentais e religiosas, como se instituiu na teologia romana. Na tese 5, ele diz, o Papa não quer
nem pode dispensar de quaisquer penas, senão aquelas que impôs por decisão própria ou dos cânones. O Papa VI não pode remitir culpa alguma, senão declarando e confirmando que ela foi perdoada por Deus, ou sem dúvida, remitindo-a nos casos reservados para si. Se esses forem desprezados, a culpa permanecerá por inteiro. Deus não perdoa a culpa de qualquer pessoa, 7, sem ao mesmo tempo sujeitá-la em tudo, humilhada ao sacerdote, seu vigário. Então você percebe que tem um Lutero aqui, totalmente católico romano. Ele ainda está olhando para o ofício sacerdotal, para o ofício do Papa. Ele tenta ser respeitoso o tempo inteiro, mas ele não consegue enxergar na Bíblia algum fato que dê base à ideia de que pecados possam ser redimidos ou perdoados a partir de uma indulgência comprada ou a partir de qualquer obra praticada ou penitência praticada. E foram estas teses que deram início ao movimento reformado, que revolucionou a história da igreja. Lutero não estava com essas teses rompendo com o catolicismo e estabelecendo uma nova religião. Lutero estava convidando a igreja a refletir sobre os seus equívocos. Acontece que o Papa o excomungou. O Papa o excomungou a partir dos seus escritos. E o Papa é quem diz quem é este javali selvagem do fim do mundo, que está pisoteando a vinha do Senhor. E ao excomungar o Papa na sua bula papal Ex Surge Domini, quando esta bula chega às mãos de Lutero, com Lutero sendo condenado como herege pelo Papa, Lutero queima a bula papal em praça pública e rompe com a igreja. Um conflito começa a acontecer porque parte dos príncipes alemães apoiam Lutero e parte dos príncipes alemães permanecem fiéis ao Papa e à Igreja Romana, e começa a haver um conflito muito grande dentro de todo o território alemão. O imperador Carlos V precisa fazer alguma coisa para resolver essa celeuma. Lutero é convocado em Worms para poder se retratar. O imperador quer tentar conciliar Lutero e a igreja, e ele chama Lutero para um concílio em Worms, e ele dá a Lutero a oportunidade de voltar atrás, de se retratar. Você se arrepende de tudo que você escreveu ou disse? Lutero pede 2 dias para pensar, não porque tivesse dúvida alguma, mas porque tinha medo do que a sua resposta poderia causar na igreja, e ele amava a igreja. A despeito dos erros da igreja, a despeito de todos os equívocos, ele amava a igreja. E ele tinha muito medo de que uma resposta precipitada pudesse causar morte e confusão na igreja. E de fato causou, porque 2 dias depois Lutero volta à presença do imperador, e ele diz, olhando nos olhos do imperador: eu não nego nada do que disse ou escrevi, a não ser que eu seja convencido pelas sagradas escrituras de que eu estou errado. Aqui estou, aqui permaneço, que Deus me ajude. Lutero, então, que havia rompido com o Papa, agora está rompido com o Império, de modo que a gente sabe o destino de qualquer um que de alguma forma desafiava o poder do Império ou desafiava o poder do Papa. Lutero sairia dali condenado, preso, naturalmente, para ser morto, possivelmente queimado como herege. Acontece que o imperador tinha medo, porque a multidão que estava do lado de fora do castelo era enorme, e se ele prende Lutero naquele momento e condena Lutero naquele momento, poderia haver uma revolução que ele não teria controle, ele não tinha exércitos ou armas capazes de conter uma revolução. E ele então deixa que Lutero saia. Lutero sai da porta do castelo, e quando Lutero está indo embora, uma carroça para ao lado com homens encapuzados pegam Lutero e jogam Lutero dentro da caçamba, e Lutero é levado por aqueles homens encapuzados que ninguém sabia quem era. Depois descobre-se que eram enviados de Frederico da Saxônia, um dos príncipes alemães, dos mais importantes, que inclusive na última eleição havia sido cogitado a ser imperador. E Frederico sequestra Lutero, esconde Lutero em uma das suas terras, sabe-se depois que foi em Wartburg, e Lutero então passa anos vivendo
com uma barba grande que ele deixou crescer, com um outro nome que ele passou a usar uma falsa identidade, e de lá ele escreve os seus escritos, patrocinado e escondido por Frederico da Saxônia, e esse é o pontapé inicial de toda a história da Reforma Protestante. Romanos capítulo 4, é o texto que eu pedi para vocês abrirem. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo diante de uma situação muito semelhante à que Lutero encontrou no século XVI. Porque a igreja, naquele momento, estava ainda vivendo a experiência de que a salvação se desse por meio do esforço das obras. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Você pode ler comigo o versículo 6 em voz alta? Está aí na tela, vamos lá. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Nem as indulgências vendidas pelo Papa podem justificar pecados. Nem todos os outros ritos indulgentes que nós praticamos. Porque talvez ao olhar para o século XVI, John Tetzel vendendo indulgências, você tenha facilidade de entender o absurdo que é um documento assinado pelo Papa declarar que alguém está redimido de seus pecados e de suas culpas em vida ou em morte. Talvez seja escandaloso demais para nós e óbvio demais que isso é uma heresia. Mas esta mesma heresia se manifesta quando a gente distraidamente vive acreditando que os nossos pecados são perdoados a partir das nossas penitências. É porque, como na teologia protestante, nós não temos uma linguagem que fale de penitência, a gente não percebe o quanto os evangélicos praticam penitência. O quanto as pessoas acreditam que quanto mais boas cristãs elas foram no sentido de frequentarem a igreja, de irem ao culto, de servirem ao ministério, de dedicarem as suas vidas, que isso é o que as habilita à salvação. Aliás, não existe nada mais evidente do contraste entre o arminianismo e o calvinismo do que a ideia, muitas vezes arminiana, de que a salvação é alguma coisa que eu posso perder caso de alguma forma eu tropece nas minhas obras ou falhe em alguma obra. O crente que vive dizendo que a salvação é pela graça, na prática do dia a dia, ele se desespera com a ideia de quando errando, tropeçando ou falhando, passa pela cabeça dele a possibilidade de que Jesus possa voltar naquele momento e ele perder a salvação.
Quem já não acordou um dia com esse desespero? Eu um dia acordei em casa e eu descobri que eu estava sozinho. Eu moro num sítio com a família toda e não tinha ninguém. E aí eu chamei todo mundo e não tinha ninguém. E aí eu fui para o caminho e não vi nenhuma das crianças. E aí eu andei pelo caminho, chamei algumas tias minhas, eram todas crentes da igreja, e nenhuma delas respondia. E os únicos caras que eu vi eram os primos meus que nunca pisavam na igreja, eles passavam para lá e para cá. Foi me dando desespero naquele dia. Eu era muito garoto, que eu falei assim, eu acho que eu fiquei. Porque as crianças sumiram. Os crentes todos do sítio sumiram. Só sobrou eu e os cacos de vidro dos meus primos não crentes. Sabe, irmãos, era esse o pavor que Lutero tinha ao longo da sua vida. Staupitz era o líder religioso da sua ordem e era o confessor de Lutero, a quem Lutero se confessava e quem discipulava Lutero na ordem augustiniana. Lutero saía de sua cela para confessar os seus pecados, voltava para sua cela, no meio do caminho lembrava que esqueceu de alguns pecados, voltava para lá, e quando voltava para a cela, continuava desesperado, sob a hipótese de que ele não tivesse efetivamente reconhecido todos os seus pecados, confessado todos os seus pecados naquele dia, e Deus, para Lutero, era alguém que lhe causava pavor. Em certo momento ele diz, amar a Deus, como amá-lo? Eu o odiava, porque como amar um ser que impõe um padrão de perfeição e de santidade para que eu seja salvo que eu jamais sou capaz de atingir? Deus para mim sempre significou um ser cruel, vingador, que lança os pecadores no inferno quando eles não são capazes de atingir o seu padrão de perfeição. E essa crise, essa angústia de Martinho Lutero durou. Staupitz um dia não aguentava mais que Lutero se confessava a toda hora, a todo momento. Aquele homem desesperado, carregando culpas, e a cada culpa ele se sentia incapaz ou impotente no sentido de ser salvo, e queria ser cada dia mais perfeito, e se impunha penitências, se impunha castigos, se impunha disciplina espiritual, até que Staupitz um dia disse para Lutero, Lutero, vocês vão rir, mas foi sério isso. Lutero, peca forte. Peca com vontade, Lutero. Mata sua mãe, Lutero. Para que você experimente efetivamente o que significa pecar e se arrepender definitivamente de um grande pecado. Lutero disse assim, até o dia em que eu li Romanos 1,17. Onde está escrito, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Por isso o justo viverá pela fé. E quando eu li esse texto, eu descobri que a justiça de Deus está no Evangelho, que o Evangelho é Jesus, e que a justiça de Deus não se alcança pelas obras, mas se alcança pela fé em Jesus. E havendo crido em Jesus, eu sou justo por causa da minha fé e não por causa das minhas obras. E ele disse, naquele dia os portões do paraíso se abriram diante dos meus olhos, e aquele Deus que um dia eu odiei, passou a ser um Deus que pela primeira vez eu descobri que me amava. Aleluia! Bem-aventurado o homem, disse o salmista Davi, a quem Deus atribui justiça. A quem Deus atribui justiça. Eu vou repetir. A quem Deus atribui justiça.
Nós não somos salvos porque somos justos, mas porque Deus atribuiu a nós a justiça. Porque Deus apontou para nós e disse que nós estávamos perdoados. Porque Deus olhou para nós e disse que nós não temos mais nada a ser pago. Aleluia! Independentemente das obras. Oh, glória a Deus! Esta é a mensagem do Evangelho. Por que nós calvinistas não temos nenhuma dúvida da nossa salvação e não temos receio de que possamos perdê-la? Lutero um dia disse: quando olho para mim mesmo eu não vejo nenhuma possibilidade de que eu seja salvo, mas quando eu olho para Cristo eu não vejo nenhuma chance de eu me perder. Aleluia! Porque a gente só pode perder a salvação se ela for obra do nosso esforço, e nós podemos falhar na tentativa de alcançá-la. Mas nós não podemos perder a salvação quando ela é obra de Deus por nós, porque não fomos nós que nos salvamos pelo nosso esforço e pelas nossas obras, mas foi Ele que nos atribuiu justiça, foi Ele que nos declarou justo, foi Ele que nos perdoou, foi Ele que nos justificou. Quem intentará acusação contra o escolhido do Senhor? É Deus quem o justifica. Aleluia! Esta é a obra da salvação. O problema é que nós somos indulgentes. Nós não vivemos as indulgências vendidas por Tetzel, vendidas pelos Brandemburgo, assinadas pelo Papa. Mas nós vivemos a indulgência evangélica que diz que é o teu dízimo que te salva, que é o quanto você frequenta a igreja que te salva, que é a regularidade com que você participa da célula que te salva, que é o quanto você se esforça por não fazer isso, ou não fazer aquilo, ou não ir ali, ou experimentar aquilo outro que te salva. E a gente vive tanto esta consciência indulgente, que quando você sente que a tua vida não está muito bem com Deus, assim, sabe? Que você está dando uns vacilos, e que tu tem uma questão importante pela qual você precisa orar. Quantas vezes você não sentiu que naquele momento você não estava com muita moral com Deus para pedir nada a Ele? Isso é fruto de uma consciência que acha que Deus te ouve pelos seus méritos, que Deus te atende porque você fez por merecer, que você está tão mais perto de Deus quanto você mais se esforce por estar vivendo de modo santo. É preciso que a gente entenda, irmãos, que no mesmo capítulo de Romanos 8, onde o apóstolo Paulo diz: quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? É Ele quem nos justifica. Este mesmo Paulo, neste capítulo, ele diz: quem nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus? Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem qualquer coisa que aconteça no futuro, nem qualquer outra criatura pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Bem-aventurado o homem que Deus atribui justiça. E aí o salmista diz no verso 7 de Romanos, Paulo está citando e recitando Davi: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Olha que coisa mais difícil
de se viver e de se crer. Porque eu vou dizer de um jeito que vai soar escandaloso para você. De que pecado não é aquilo que eu pratico, mas é aquilo que Deus me imputa como pecado. E o salmista está dizendo: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Sabe por que eu não tenho dúvidas e medo a respeito da minha condição eterna e de que eu estou salvo em Jesus? Porque no sangue derramado na cruz por mim, o salmista diz: cujos pecados são cobertos, os meus pecados foram cobertos, as minhas transgressões foram perdoadas. E não foram perdoadas as transgressões que eu pratiquei, não foram perdoadas as transgressões que eu tomei consciência e confessei, não foram perdoadas as transgressões das quais eu já me arrependi. Eu vou repetir Romanos 8, nem coisas do presente, nem coisas do futuro. Foram perdoadas todas as minhas transgressões. Foram perdoados todos os meus pecados. Os que eu fiz, os que eu cometo e os que eu cometerei. O Senhor me perdoou e eu estou perdoado nele. É escandaloso isso, porque a maioria das pessoas, ao ouvirem disso, saem com a sensação de que o que Paulo está dizendo é que então eu posso viver uma vida onde eu peco regularmente, porque tudo está perdoado. Mas o próprio Lutero, ao dizer sobre o arrependimento, ele diz assim: nenhum arrependimento é verdadeiro se ele só acontece dentro e não se expressa por fora. O Deus que me perdoa também é o Deus que me libertou da tirania do pecado, do qual eu não sou mais escravo. Aleluia. Paulo, quando escreve o capítulo 4 e o capítulo 5 de Romano, ele sabe que apareceu um monte de arminiano dizendo: então pode fazer o que quiser, que uma vez salvo, salvo para sempre. Por isso que ele é obrigado a escrever o capítulo 6. E como é que ele começa o capítulo 6? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De maneira nenhuma. Como nós, os que fomos libertos e que morremos para o pecado, continuaremos vivendo como se estivéssemos escravos e presos ao pecado? Nós já morremos para o pecado. Portanto, irmãos, uma coisa eu sei: eu sou falho, eu sou pecador, eu pequei, eu peco, e não tenho dúvidas de que eu pecarei ao longo da minha vida, porque eu jamais alcançarei de mim mesmo qualquer perfeição. Mas uma coisa eu sei, é que cada dia, processualmente, eu vou me transformando em alguém que vai deixando para trás as coisas que eu já superei e vivendo para as coisas novas de Deus para a minha vida. E nada do que eu fiz, faço ou farei pode me levar a perder, porque bem-aventurado aquele a quem Deus não atribui pecado, a quem Deus chama de santo, a quem Deus justifica. E esta justiça, ela não vem das obras, esta justiça vem da fé, essa justiça vem de Cristo. É Jesus Cristo quem nos santifica. Eu não sou santo porque sou perfeito, eu sou santo porque Ele não atribui culpas mais a mim. Por isso que eu acordo e durmo sem nenhum peso de culpa, porque eu sei o poder do sangue que foi derramado na cruz por mim. E é por isso também que eu acordo e durmo todos os dias querendo ser melhor do que eu fui, porque esta graça
E este amor me constrange de tal modo, que a vida que eu quero viver não é mais para mim mesmo, mas senão aquela que é para o Deus que morreu por mim na cruz. E de modo que as minhas obras e a minha santidade não tem outro objetivo, senão que a minha vida seja para amar a Jesus. E nada do que você faz tem qualquer valor para te salvar. Se você vem à igreja, se você não vem à igreja, se você dá dízimo, se você não dá dízimo, se você ora, se você não ora, se ora muito, se ora pouco, nada disso contribui para que você seja salvo. Porque tudo que tinha que ser pago para a sua salvação foi pago na cruz. Se você coloca qualquer outra coisa e qualquer outro preço, você estará acreditando nas indulgências, em obras humanas, em esforço humano que é capaz de perdoar pecados. E pecados não podem ser perdoados pelo esforço das obras, do dinheiro, da devoção religiosa, da religiosidade, de frequentar igreja, de ser membro de igreja. Nada disso pode perdoar pecados de ninguém. O que perdoa o seu pecado é crer que Jesus morreu pelos seus pecados. E se você tiver que fazer qualquer uma destas coisas, faça. Não para tentar aplacar as culpas do teu coração, mas por amar aquele que deu a vida por você. E quando a gente ama, a gente se oferece por inteiro. Eu não quero mais pecar, porque eu quero que a minha vida revele o quanto eu amo o meu Senhor. E eu quero que ela revele a glória dEle. E eu quero que as pessoas saibam que Ele me salvou. Não porque eu diga a elas que eu fui salvo, mas porque elas vejam o modo como eu fui arrancado da escravidão do pecado. E eu termino relendo a primeira tese de Lutero, ao dizer: arrependei-vos. O nosso Senhor Jesus quer que toda a sua vida seja de metanoia, de mudança, de transformação, de ser melhor do que o que você é. E que Deus abençoe a sua vida.